Meu nome é Lilian, eu sou advogada e professora e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a utilização da arbitragem como forma de resolução de conflitos em relações jurídicas de direito internacional privado. Bom, importante lembrar que a arbitragem é uma forma utilizada de resolver problemas apenas em relações jurídicas que tenham lá no seu objeto direitos disponíveis, direitos que podem ser negociados, que podem ser objeto de contrato. Porque a arbitragem nada mais é do que o contrato. Tá? Apesar de termos duas espécies, né, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, estamos falando de contratos. Então, não tem como fazer arbitragem envolvendo direitos que não sejam possíveis de serem objeto de negócio jurídico. Então, essa é a primeira consideração. Bom, como é que funciona? Qual é a finalidade da arbitragem? A arbitragem tem como principal finalidade afastar a competência do Poder Judiciário para resolver uma demanda envolvendo um negócio. A ideia das partes é de evitar que aquele problema que é delas se torne público, muitas vezes com uma solução de tempo indefinida e muitas vezes também com uma previsão difícil acerto em relação aos reflexos econômicos de uma disputa judicial. Então, a arbitragem muitas vezes é utilizada quando as partes querem evitar que aquele negócio, né, porventura venha parar no judiciário e torne pública aquele problema. Então, é possível escolher a arbitragem mesmo antes do problema. É muito comum nos negócios internacionais de compra e venda, de representação, de agência, os mais diversos negócios, ter lá uma cláusula compromissória. Ela é autônoma em relação ao negócio. E aí, dentro desse contrato, com essa cláusula compromissória, as partes podem já definir que, se talvez, quem sabe, lá adiante, na execução do contrato, porventura ocorra algum problema, uma disputa e não consigam fazer um acordo, ambas já concordam que não querem levar aquilo ao Poder Judiciário e que vão resolver eventual demanda por meio da arbitragem, que é uma forma privada de solução de conflitos. Então isso é cada vez mais comum, especialmente nos negócios internacionais, em que as partes, além de querer evitar a publicidade, querem evitar aquela insegurança de ter que litigar num país que não conhece, né, com advogados que não são os seus. Então, normalmente se utiliza muito a arbitragem para isso. O que é a arbitragem, então? É a possibilidade de solução do conflito por um terceiro, né? Um árbitro escolhido pelas partes ou uma câmara de arbitragem que vai por um processo muito parecido até com o processo judicial, só que, claro, bem mais curto, né? Não com tantos detalhes, com tantos recursos que possibilitam uma solução mais rápida, mas o árbitro, a Câmara, vai ouvir cada uma das partes, vai fazer a produção de provas e vai, ao final, decidir, por meio de um laudo arbitral, aquele problema. E quando as partes assinam a cláusula compromissória, o compromisso arbitral, elas assumem o compromisso de aceitar aquela decisão. Aquela decisão ela é equiparada a uma sentença judicial. No Brasil, a arbitragem já vem bem regulamentada desde 1996, com a Lei 9.307, que já teve algumas modificações recentes e que já foi amplamente debatida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, onde se discutia a sua inconstitucionalidade ou não. Então, no Brasil, hoje, a arbitragem é uma ferramenta muito segura e que precisa ser mais utilizada. No Brasil tem crescido muito esta forma de resolução de problemas, especialmente em negócios, onde não se pode esperar indefinidamente por uma resposta. É importante nas empresas que as demandas sejam resolvidas rapidamente. Isso é muito importante para o mundo dos negócios. Então, a arbitragem ela é realmente bastante utilizada. Então, como é que funciona a arbitragem? Então, como eu disse antes, é possível que as partes antecipadamente resolvam isso, né? Vamos afastar o Poder Judiciário e aí coloca uma cláusula compromissória lá no contrato, definindo muitas vezes já quem vai decidir, como que vai decidir. As partes têm inclusive autonomia para decidir qual é o direito aplicável àquela solução.
olha, nós queremos que se aplique o direito brasileiro ou o direito da Argentina, ou uma regra específica desse negócio, né, chamada lex mercatória, isso até é possível, ou, enfim, deixa para o próprio árbitro verificar, por equidade, qual seria o melhor direito a ser aplicado. Então, isso é possível na arbitragem. Também é possível decidir, né, escolher a arbitragem quando o conflito já existe, quando há o acordo para firmar um compromisso arbitral. Então, o conflito já existe e as partes vão, de comum acordo, querem afastar aquilo do Poder Judiciário, vão escolher alguém ou uma câmara de arbitragem para resolver aquele problema. Então, por meio do compromisso arbitral, se define lá exatamente quais são os pontos em conflito, quanto tempo o árbitro tem para tomar a decisão, quais são os parâmetros que ele deve utilizar, e o árbitro vai concordar e ele também assume o compromisso de respeitar as regras que foram combinadas no compromisso arbitral e, especialmente, emitir o laudo no prazo combinado dentro das regras legais. E aí, normalmente, o laudo arbitral, ele é sim cumprido de comum acordo. Então, quem perde a disputa normalmente cumpre o laudo arbitral rapidamente, porque a ideia é justamente evitar que isso vá ao Poder Judiciário. Então, muitas vezes as disputas, mesmo que não haja possibilidade de acordo, elas são resolvidas por um terceiro e ninguém no Poder Judiciário fica sabendo daquele problema, nem as pessoas em geral, porque isso não se torna público. E aí os negócios têm um andamento normal, ninguém fica prejudicado nessa situação. Claro, estamos falando do mundo ideal, mas a arbitragem é mais ou menos isso. No final das contas, então, o título executivo é um laudo arbitral, que para efeitos, né, tanto da nossa legislação quanto dos tratados internacionais, é equiparado a uma sentença judicial. Então, se não houver cumprimento, a parte prejudicada, que já tem o título executivo, não precisa ir até a justiça ficar discutindo nada, ela vai apenas executar. Ela vai, por meio de um cumprimento, né, de uma ação de cumprimento, buscar a satisfação daquelas obrigações contidas no laudo arbitral. Tá? Então, já estamos falando de meios executivos e não de discussão, de cobrança no âmbito do Poder Judiciário. E isso realmente facilita bastante e agiliza o processo de cobrança daquele crédito. É isso.